A mente é prisioneira do corpo, e o corpo é prisioneiro do mundo. Isso refere à loucura que é reprimida e ao desejo que é oprimido. Você já sentiu que a sua mente é maior que o seu corpo? Ou que os seus desejos estão trancados por trás de uma máscara de civilidade? No universo de Lord of Mysteries, a jornada de um Beyonder no caminho do mutante começa exatamente assim, sentindo o peso das grades invisíveis. Sequência 9. Prisioneiro. Diferente de outras sequências iniciais, que focam apenas em poderes físicos, o prisioneiro começa com um conceito filosófico denso. Aqui, a ideia é que somos prisioneiros em 3 camadas. A mente é prisioneira do corpo, o corpo é prisioneiro do mundo e a espiritualidade é sufocada pela razão. Ser um prisioneiro, nessa sequência, não significa necessariamente estar por trás de uma grade de ferro, mas sim entender que seus instintos e suas loucuras estão reprimidos. É um equilíbrio perigoso entre manter a sobriedade por fora, enquanto um coração insano bate por dentro. Mas não pensa que essa classe é apenas reflexiva. Ao tomar a poção, o Beyonder ganha o conhecimento criminal. Ele se torna instantaneamente um mestre da sobrevivência urbana e da infiltração. Esqueça as chaves. Um prisioneiro sabe abrir fechaduras com um pedaço de arame e tem a paciência e a técnica para cavar túneis usando apenas uma colher de sopa. Eles aprendem a se transformar objetos inofensivos em armas mortais. Uma caneta ou um barbante nas mãos de um prisioneiro são tão perigosos quanto uma espada. Eles também recebem um conhecimento intrínseco sobre explosivos e bombas. Se a sutileza falhar, eles sabem exatamente como abrir caminho com uma explosão. Além da mente criminosa, o corpo do Beyonder é aprimorado. Eles percebem um ambiente melhor do que qualquer humano comum, são fisicamente mais fortes e preparados para o combate. A aparência de um prisioneiro costuma ser sóbria, fria e controlada, mas isso é apenas a cela. Por dentro, a espiritualidade dele está clamando por liberdade, o que cria uma tensão constante. Beber a poção é descobrir que você está acorrentado e começar a aprender como quebrar essas correntes. O prisioneiro é uma das sequências mais intrigantes, porque lida com o controle dos próprios desejos, enquanto você se prepara para o crime perfeito. É o início de um caminho sombrio e poderoso. Sequência 8. Lunático. A habilidade principal de um lunático é o modo Berserker. A grande jogada aqui é o Berserker. Basicamente, o lunático faz um trato. Ele sacrifica a própria razão e deixa os desejos correrem soltos. Em troca de ficar meio lelé das ideias, ele ganha um bônus absurdo em todos os atributos físicos. Força, velocidade, reflexo, tudo sobe de nível. Sabe aquele vilão que tenta entrar na sua mente ou te confundir com ilusões? Contra o lunático em modo Berserker, isso raramente funciona. Como a mente dele já está em uma confusão total e por escolha própria, ele cria uma resistência natural a ataques mentais e poderes que tentam deturbar o pensamento dele. É o famoso não dá pra quebrar o que já tá quebrado. Outra coisa muito legal é que o lunático é blindado contra bisbilhoteiros. Como eles são restringidos tanto no corpo quanto na alma, é muito difícil tirar informações deles usando canalização espiritual ou adivinhação. Se um vidente, ou um clarividente, ou alguém do caminho do destino tentar ler o destino de um lunático, vai dar de cara com o Moro. Eles são um arquivo criptografado vivo, mas com limitações, é claro, né? Sequência 7. Lobisomem. Cara, se você acha que ser um prisioneiro era ruim, espera só até ver o que acontece na sequência 7. Aqui, aquele desejo reprimido e a loucura do lunático ganham uma força física aterrorizante. E hoje a gente vai falar do lobisomem. E olha, não é nada parecido com aqueles filmes de romance que você conhece. A transformação. A grande estrela aqui é a transformação em lobisomem. O Beyonder ganha pelos pretos, garras gigantes e dentes que cortam aço como se fosse papel. A força e a agilidade e velocidade são de outro mundo. O cara consegue ganhar de um lobo cinzento numa corrida fácil. Além de rasgar metal, as garras e dentes são venenosos. E não é qualquer veneno não, é um veneno Beyonder. Existe também a transformação parcial. O Beyonder não precisa virar um lobão inteiro se ele não quiser. Ele pode só manifestar as garras nas mãos para um ataque surpresa. Agora a gente vai falar do quesito regeneração. Cara, o que mais assusta no lobisomem é quanto difícil que é matar um. A regeneração deles é bizarra.
Sabe aquela cena de filme onde o bicho toma um tiro e fecha na hora? É tipo isso. Se o cara tiver um corte profundo no abdômen, ele só precisa lavar, empurrar os órgãos de volta para dentro e segurar o corte com a mão por um tempinho. O corpo faz o resto. Eles sobrevivem até explosões diretas de bolas de fogo. Um tanque de guerra peludo. Não é só porrada. O lobisomem tem uns truques místicos também. Ele faz a escuridão em volta congelar e penetrar a pele do inimigo. Isso causa um medo tão paralisante que o alvo não consegue pensar direito. Ele consegue apagar a luz em volta, criando um cenário perfeito para caça. Se o veneno dele ficar muito tempo no corpo de alguém, ele pode transformar essa pessoa num parente lobisomem. É tipo um zumbi lobo sob o controle dele. Dura pouco tempo, mas o estrago é grande. Para não dizer que eles não são invencíveis, tem um calcanhar de Aquiles, o Sol. Os poderes sagrados ou de purificação, tipo os do sumo sacerdote solar, fritam o lobisomem muito rápido. Ah, e lembra da proteção contra videntes? Continua firme. Se alguém tentar usar a adivinhação para ver quem é o lobisomem, só vai ver um vulto cheio de pelos pretos. A identidade é protegida com sucesso. Aqui a gente chegou no preço que ele paga por todo esse poder, mesmo sendo um Beyonder considerado de sequência média, né? Todo Beyonder desse caminho sofre com a lua cheia. Nessa noite, o lobisomem perde a sanidade e a sede de sangue vai para o nível máximo. Se ele não se controlar e sair matando geral toda vez, ele vai perdendo a humanidade aos poucos até virar um monstro completo e sem volta. Alguns usam itens mágicos como o Estudioso Escarlate para tentar manter o juízo, mas é uma luta constante contra o próprio instinto. E aí? E você, sobreviveria a uma noite de lua cheia sendo um lobisomem ou ia acabar perdendo a cabeça? Esse é um dos caminhos mais brutais de Lord of the Mysteries e só piora daqui pra frente. Sequência 6, o zumbi. Cara, primeira coisa, esquece aqueles zumbis lentos e burros que vocês veem nos filmes. Em Lord of the Mysteries, o zumbi da sequência 6 é um dos combatentes mais assustadores que existem. Ele é rápido, é indestrutível e literalmente congela o chão por onde passa. Vamos entender essa sequência e porque ela é um pesadelo para qualquer inimigo. A primeira coisa que você precisa saber é: o corpo do cara vira aço. Se você der um tiro de revólver na cabeça dele, ele só vai ficar um pouco tonto. Para furar a defesa, você vai precisar acertar no exato mesmo lugar umas 5 vezes com uma arma normal. Tirando a destruição total da cabeça, quase nenhum dano físico é letal. Ele é imune a fogo e até ao afogamento. Afinal, zumbi não precisa respirar, né? A cura dele agora é instantânea. Os cortes que chegam no osso fecham em questões de segundos. Não se deixe enganar pelo nome zumbi, o cara é rápido, é muito rápido. Em velocidade máxima, ele corre mais que uma locomotiva a vapor. A força dele também recebeu um upgrade gigante em relação ao lobisomem. Um golpe bem dado pode simplesmente despedaçar o oponente. É força bruta pura combinada com velocidade de impacto. É aqui onde o zumbi fica versátil. Ele ganha poderes mágicos bem interessantes. Qualquer soco ou toque dele na sua pele começa a congelar seu sangue e enrijecer seus músculos. Ele cria paredes de gelo, deixa o chão escorregadio e pode até fazer nevar, baixando a temperatura para atrapalhar todo mundo em volta. Além do gelo, ele emana uma aura de podridão que as plantas em volta murcham e o inimigo fica fraco só de estar perto dele. Imagina o cheiro desse cara, né, cara? Ele pode até disparar fios negros que apodrecem o que toca. Como um zumbi, ele manda nos mortos. Ele pode despertar cadáveres, criar marionetes biológicas e controlar fantasmas. Basicamente, ele nunca luta sozinho. Ele traz o próprio exército para o campo de batalha. Mas nem tudo é perfeito, né, cara? A defesa de aço deles é inútil contra a purificação. Olha o pessoal do sol aí de novo, hein? Ou ataques que atinjam diretamente o corpo espiritual. Se você quer derrubar um zumbi, não adianta tentar uma espada ou ir na mão com ele. Você precisa de magia sagrada. Agora vamos falar da maldição. Não é porque ele passou de lobisomem para zumbi que ela sumiu, né? A maldição ela mudou. O zumbi não quer apenas matar. Agora ele tem uma sede incontrolável por sangue quente e carne humana fresca. Na lua cheia, a dor de não ceder a esse desejo é tão insuportável que ele perde a capacidade de lutar. Aí tem uma dica de sobrevivência, né? Que o Merrick até usa durante a novel. Eles usam sedativos para aguentar a dor, mas o corpo cria resistência. Os remédios feitos por boticários Beyonder são os únicos que realmente ajudam.
Pelo menos, a maldição do zumbi substitui as anteriores. Você não acumula as maldições do lobisomem e lunático. Já é um alívio, né? Resumindo, cara, o zumbi é uma máquina de guerra congelante que não morre fácil e ainda comanda os mortos. Você encararia um desses ou sairia correndo, embora ele provavelmente te alcançasse. E se eu te dissesse que as armas de fogo se tornaram inúteis contra você? Na sequência 5 do Caminho do Mutante, atinge o nível de espectro. E agora, você não é mais apenas um monstro de carne e osso. Você é a fusão de espírito e matéria que pode atravessar paredes e atacar a alma dos seus inimigos. A primeira grande mudança é a transformação espectral. Esqueça as balas, espadas ou venenos biológicos. Armas comuns simplesmente atravessam você sem causar dano. Mesmo se o espectro perder a cabeça, ele não morre na hora. Ele consegue continuar existindo por um tempo. Se um interrogador tentar usar a perfuração psíquica em você, só não vai funcionar como o espectro também pode fazer refletir o ataque de volta para o inimigo. É o famoso feitiço virou contra o feiticeiro. Diferente dos outros espíritos, a invisibilidade do espectro é de elite. O Beyonder de sequência baixa ou média não consegue te ver nem com a visão espiritual ativada. Você só é detectado por gente de sequência muito alta. Um professor de poções pode te sentir pelo olfato, já que o espectro não esconde o cheiro. E um marionetista pode ver os seus fios espirituais. Tirando eles, você é um fantasma indetectável. O kit de habilidades apelões é esse aqui. O espectro pode simplesmente entrar no corpo do alvo, ele pode forçar a pessoa a se matar ou acelerar a morte dela para roubar a característica Beyonder mais rápido. Se alguém atacar o corpo do possuído com uma espada, o hospedeiro morre, mas o espectro sai ileso. Um grito agudo ataca direto a alma, pode nocautear um grupo inteiro, causar uma dor tão bizarra que ninguém consegue reagir. E ele tem um salto espelhado. Ele pode se teletransportar instantaneamente por qualquer superfície reflexiva, espelho, gelo e até o brilho dos olhos de alguém em um raio de 300 metros. Ele não esqueceu o que aprendeu como zumbi. Ele ainda controla o gelo e os mortos, mas agora com muito mais precisão. Ele pode criar estacas de gelo quase invisíveis ou invocar hordas de mortos-vivos para paralisar os inimigos enquanto ele se prepara para a posse. É claro que nem tudo são flores. No estado espiritual, o espectro fica extremamente vulnerável à purificação, à luz sagrada e raios. É o único jeito real de causar danos sérios neles. E a maldição, cara, essa é pesada. Na lua cheia, o espectro tem um dilema terrível. Ou ele consome um certo número de almas humanas, ou ele fica extremamente fraco tanto no corpo quanto na mente. Se ele escolher comer as almas, ele fica um passo de perder o controle e virar um monstro completo. É o teste definitivo da moralidade desse caminho. O espectro é o ápice do terror psicológico e tático. Ele é intocável, imprevisível e mortal. Mas e você? Teria estômago para lidar com a maldição das almas em troca desse poder de fantasma? Deixa aí nos comentários para eu saber o que vocês estão achando. Sequência 4. Marionete, o semideus das maldições. Esquece tudo o que você aprendeu sobre combate direto. Na sequência 4, o Beyonder se torna uma marionete, mas não pensa que é aqueles bonequinhos de corda. Pensa em um semideus que pode te matar apenas cortando o próprio pulso ou transformando o seu revólver contra você. Aqui, o terror físico vira terror divino. A habilidade mais assustadora dessa sequência é a fonte das maldições. A marionete cria uma conexão com o alvo e se transforma em uma figura idêntica a ele. A partir daí, tudo que acontece com um, acontece com o outro. Se a marionete se ferir, o alvo sofre o mesmo dano. Tentar atacar esse semideus é como atacar a si mesmo no espelho. É uma luta onde vencer pode significar morrer. A marionete tem o poder de despertar qualquer objeto inanimado à sua volta. Cadeira, faca, máquina, tudo ganha vida para atacar o inimigo. Eles podem até controlar artefatos selados que estão sem dono. Sabe aquela arma que você está apontando para ele? A marionete pode assumir o controle dela enquanto você ainda a segura, num raio de alcance de um poltergeist, o ambiente inteiro quer te matar. Eles têm uma habilidade que chama Show de Horrores. Essa é sensacional. A marionete pode encenar todas as sequências anteriores: o prisioneiro, o lobisomem, o zumbi, o espectro,
mas com upgrade. Ele traz esses poderes para um nível de uma sequência 4 fraca. Imagine um espectro com uma divindade possuindo um artefato selado de alto nível. É versatilidade pura no campo de batalha. A marionete pode usar a objetificação para se transformar em um boneco real. O lado bom é que isso reprime totalmente a loucura e os desejos internos, servindo como uma defesa absoluta. E o lado ruim é que nesse estado ele não pode interferir no mundo diretamente, dependendo apenas de maldições que ele já deixou preparada no chão ou em seus aliados. Ele é um tanque divino. A resistência física aqui é insana. Além de ataques solares purificadores, uma marionete aguenta mais porrada do que qualquer quase outro caminho Beyonder na sua sequência. Como um semideus, ele pode liberar uma forma mítica incompleta. Ele se torna uma coleção de maldições invisíveis e intangíveis. Dependendo da facção, a aparência muda. Por exemplo, os membros da facção da temperança geralmente assumem uma forma de uma múmia de nível semideus. Ver essa forma pode levar qualquer pessoa comum e até Beyonders fracos à loucura instantânea. A sequência 4 transforma o Beyonder em um mestre de marionetes, onde o próprio destino e a dor são os fios. Você preferiria enfrentar um lobisomem furioso ou uma marionete que só fica parada sorrindo enquanto você se fere sozinho? Sequência 3. O discípulo do silêncio. Sabe aquele ditado que diz que o silêncio vale ouro? Para um Beyonder de sequência 3, o silêncio vale a sua vida. Hoje, vamos falar do discípulo do silêncio. Um nível onde o personagem se torna basicamente um objeto amaldiçoado vivo, capaz de transformar deuses em coelhos e banir inimigos para outras dimensões sem dizer uma única palavra. A grande marca dessa sequência é a maldição silenciosa. Funciona assim: quanto mais tempo o discípulo fica em silêncio absoluto, mais potente é a sua próxima maldição se torna. Se ele se preparar por um tempo suficiente, a maldição fica tão forte que o alvo simplesmente perde qualquer capacidade de resistir. É um hit kill espiritual que vai carregando conforme o tempo passa. Lembra que na sequência anterior ele tinha que se ferir para amaldiçoar o alvo? Esquece isso. Agora, a fonte das maldições passou por uma mudança qualitativa. O discípulo pode amaldiçoar, banir, paralisar ou colocar o inimigo para dormir sem precisar derramar uma gota do próprio sangue. Mas tem um detalhe: se ele escolher se ferir, a maldição fica num nível divino. Para você ter uma ideia, a Sharon, a personagem da obra, do Clube de Tarô, chegou a arrancar o próprio olho para potencializar uma maldição e banir um inimigo poderoso para as profundezas do mundo espiritual. É o all-in dos Beyonders. O que antes era um espectro, agora evoluiu para um espírito maligno. Nessa forma, ele pode possuir não só pessoas, mas objetos inanimados inteiros. Além disso, ele ganha uma resistência bizarra ao submundo. Ele consegue sobreviver por lá por um bom tempo sem morrer instantaneamente, o que é um feito quase impossível para qualquer outra criatura. Essa é a habilidade mais roubada do kit: o grito silencioso que causa transfiguração. O discípulo pode transformar o alvo, seja ele um ser vivo ou um objeto, em uma criatura inofensiva, tipo um coelhinho ou um brinquedo. Enquanto está transformando, o inimigo perde quase todos os seus poderes Beyonder. Essa maldição viaja por conexões. Se ele transformar uma demônia da imortalidade em um bicho inofensivo, o eu espelho dela também é afetado. Isso destrói completamente qualquer plano de ressurreição que o inimigo tenha preparado. É o checkmate perfeito. Como um autêntico sequência 3, agora ele é um ser de alto nível na hierarquia mística. Ele já consegue ouvir e responder às orações dentro de um certo alcance. Ele não é apenas um ser humano com poderes, ele é uma entidade que as pessoas imploram por ajuda ou por misericórdia. O discípulo do silêncio é a prova de que o perigo real não é de quem grita mais alto, mas é quem consegue ficar quieto enquanto prepara a sua queda. Sequência 2, a maldição ancestral. Chegamos no nível do anjo. Você já ouviu falar de lugares que são tão amaldiçoados que só de olhar para eles a sua mente derrete? Na sequência 2, o Beyonder se torna uma maldição ancestral. Ele não é mais alguém que usa feitiços, ele é um anjo que respira maldições e pode transformar exércitos inteiros em animais com apenas um olhar.
Um anjo dessa sequência é tão perigoso que ele nem precisa te atacar para acabar com você. Se você chegar perto ou apenas testemunhar a forma de uma maldição ancestral, a sua mente começa a quebrar. Pensamentos malignos surgem do nada, seus valores mudam e os seus desejos explodem até você perder o controle e virar um monstro. Eles podem simplesmente abrir a boca e inalar, criando um vento frio que puxa o espírito do inimigo para fora do corpo. Se você estava escondido ou invisível, já era. A sua alma é arrancada à força. Lembra daquela maldição de transformar as pessoas em bichinhos? No nível 2, ela virou um chat code. O anjo não precisa mais gritar. Se ele te refletir nos olhos, você vira um animal. Diferente dos 2 níveis anteriores, essa transformação quase não tem limite de tempo. E tem um detalhe cruel. Se o anjo arrancar um pedaço do seu corpo enquanto você é um animal, esse membro contém a sua característica Beyonder e nunca mais volta ao normal, mesmo se você for curado. A maldição é tão forte que afeta até o seu eu do espelho de inimigos, destruindo planos de ressurreição, e a única saída é ter um poder do mesmo nível ou achar uma brecha lógica na maldição. A forma real desse anjo é uma coleção invisível de todas as maldições do mundo, mas para se manifestarem, eles precisam de um receptáculo. Por exemplo, o exemplo da Reinette Tineker. A forma dela é uma boneca gótica do tamanho de um castelo. Cada desenho e símbolo no vestido dela é uma maldição diferente. Quem olha para ela sofre uma influência negativa diferente para cada detalhe que enxergar. Onde o anjo desses pisa, a natureza distorce, o chão e as árvores e o ar fica contaminado com maldições enfraquecidas. Matar um anjo desses é quase impossível. Se eles morrem, podem ressuscitar como uma criatura do mundo espiritual. Eles voltam com o corpo incompleto, como a Reinette, que aparece apenas com as cabeças decepadas, mas continuam vivos e perigosos. Usando seu receptáculo antigo, eles podem até entrar no vazio histórico. Eles conseguem viajar para o passado, até a data em que o objeto deles foi criado, e podem até bater de frente com poderes de história do caminho do louco. Para fechar, eles podem criar maldições baseadas em sentimentos puros, como ódio e rancor. Se você atacar um anjo desses, o ódio que ele sente pelo seu ataque virá uma força física que pode paralisar até as abominações mais fortes do universo. A maldição ancestral é o ápice do controle e do debuff. É um ser que transforma a realidade em um pesadelo vivo. Se você fosse um anjo, que objeto você escolheria para ser seu receptáculo? Uma boneca gigante? Um trono de ossos ou algo mais útil? Sequência 1. A abominação. Se você acha que ser um lobisomem ou um zumbi era assustador, você ainda não viu nada. Na sequência 1, o Beyonder se torna uma abominação. Imagina um ser tão maligno que a sua simples presença transforma pessoas em monstros e faz a própria alma do inimigo ficar presa dentro do corpo como se fosse uma cela de prisão. Hoje, o papo é de anjo. A abominação tem autoridade total sobre o que é errado na natureza. Com uma simples maldição, a abominação pode deformar qualquer criatura ao seu redor. Ela pode transformar soldados comuns em lobisomens, zumbis ou marionetes em segundos. Bonecos criados pela abominação não duram muito. Logo, a loucura consome o que restou deles e eles viram apenas uma pilha de carne contaminada. É um exército descartável de puro horror. Cara, mesmo sem liberar a sua forma de criatura mítica, a verdadeira forma de uma abominação já é um pesadelo. Braços que esticam, pele escura e pegajosa e um líquido bizarro onde brotam crânios pálidos, globos oculares pulsantes e línguas como presas. Quando a abominação ruge, o som penetra direto no espírito. O inimigo não fica só com medo, a mente dele fica literalmente em branco. Ele esquece como pensar, o corpo fica rígido, virando um alvo fácil. Aqui, as maldições atingem um nível onde nem os santos conseguem detectar. Se a abominação tiver uma conexão com você, mesmo que seja através de uma marionete ou de uma projeção sua no passado, ela pode te amaldiçoar, e a morte repentina é inesperada. Para você ter uma ideia, uma abominação famosa, conseguiu amaldiçoar o protagonista Klein mesmo quando ele estava escondido no vazio histórico, só usando a conexão que ele tinha com uma das suas marionetes. Não existe lugar seguro. A abominação distorce a espiritualidade ao seu redor para que ela jogue contra você.
O ar em volta do inimigo começa a formar camadas de barreiras que restringem cada movimento. É como se você estivesse tentando lutar dentro de uma piscina de piche invisível. Através de uma erosão constante e silenciosa, a abominação faz com que a harmonia entre o seu corpo e a sua alma diminua. Aos poucos, você sente seu corpo ficando pesado e rígido, até que o seu próprio físico vire uma prisão para o seu espírito. Se o ritual de avanço não for perfeito, como no caso da sua, a forma de criatura mítica é uma árvore grotesca coberta de líquido preto e viscoso. Qualquer ser vivo que chegue perto dessa árvore sem proteção divina sofre uma mutação instantânea. Você olha para o rei anjo e no segundo seguinte, você mesmo virou um lobisomem ou um zumbi sob o comando dele. Sequência 0. O acorrentado, o deus dos desviantes. O que acontece quando você se torna o mestre de todas as correntes do universo? Na sequência 0, o Beyonder ascende ao trono como o acorrentado. Ele não é apenas um usuário de magia, ele é o rei de todos os monstros, o senhor das maldições invisíveis e o único ser capaz de selar até a própria realidade. O acorrentado é o governante supremo de tudo aquilo que é considerado anormal. Monstros formados por falhas em características Beyonders, demônios e até pessoas que perderam o controle de outros caminhos são naturalmente suprimidos por ele. Desviantes de nível baixo e médio viram servos leais instantaneamente. Para eles, o acorrentado é o único Deus que ouve as suas preces e responde ao seu sofrimento. Como rei, ele pode se transformar em qualquer tipo de desviante que já existiu, usando todas as suas habilidades simultaneamente. No nível divino, as maldições não precisam de rituais ou contato. O acorrentado pode aplicar maldições simbólicas tão sutis que o alvo nem percebe que foi atingido até que seja tarde demais. É quase impossível amaldiçoar o acorrentado. Como ele é a própria origem das maldições, conexões simbólicas comuns simplesmente não fazem efeito, não funcionam contra ele, a menos que exista um vínculo direto e extremamente forte. No coração dessa sequência mora a autoridade de ligação. O acorrentado pode restringir ou selar qualquer coisa, desejo, loucura, criaturas, objetos e até características Beyonders. Nesse aspecto, ele é mais forte que o caminho da porta, embora a porta seja melhor em selar conceitos abstratos. Usando a temperança, um anjo desse caminho pode manter várias características poderosas no corpo sem explodir ou manter o controle. É o controle mental definitivo levado ao nível divino. Por outro lado, ele pode forçar o inimigo a perder toda a moderação, fazendo com que os seus desejos explodam e ele perca o controle de si mesmo instantaneamente. Para o acorrentado, quase tudo é um objeto. Ele pode controlar qualquer coisa, que tenha alma ou não. O nível de controle é tão absurdo que uma Sephiroth, uma fonte de poder de nível acima das sequências, se ela estiver sem dono, o acorrentado pode tratá-la como um objeto e estabelecer uma conexão e começar a influenciá-la. Onde um Deus vive? O acorrentado. Aonde esse Deus vive? O reino do acorrentado é o paraíso dos espinhos. Imagina um lugar infinito, repleto de maldições, ligado a objetos estranhos. O cenário é decorado com inúmeras estátuas de desviantes que, ao menor sinal de invasão, ganham vida para alcançar quem ousou entrar. É o santuário final da restrição e do sofrimento transformados em poder. O acorrentado é uma divindade complexa. Ele representa tanto a dor de estar preso, quanto o poder absoluto de controlar essa prisão. É o caminho de quem aprendeu a dominar a sua própria loucura para governar a loucura do mundo. E assim a gente encerra a jornada do caminho do mutante, do prisioneiro a Deus. Qual a sequência você achou mais incrível? Qual caminho você quer que eu traga aqui no canal agora? Comenta abaixo, deixa o seu like para fortalecer e não esquece de se inscrever. A gente se vê no próximo mistério. Valeu, Beyonders! Fui!